Fala, meus amores, beleza? Milton na área e hoje a gente tem uma análise especial para vocês. Hoje a gente vai analisar nada mais, nada menos do que a primeira corrida oficial do Gunboat Wichita, que é o galgo que eu comprei lá na Inglaterra do Nathan Hunt. Para quem não sabe, Nathan Hunt é um dos principais treinadores lá da pista Romford, que também trabalha lá dentro da Mumó. O cara é um monstro, tem 20 e poucos anos e já despontou ali dentro do mercado dos galgos, né? E, cara, eu não sei nem falar tão ansioso que eu tô para essa corrida, né? Eu venho querendo isso aí há anos já, e literalmente eu comprei 2 galgos em pouquíssimo tempo, e essa vai ser a primeira corrida realmente oficial deles, e a gente vai fazer uma análise aí para todo mundo dar uma olhada e acompanhar, logo após a vinheta. Então vamos lá, meus amores. Amanhã o Wichita corre às 7h24 na Romford, no horário BR, 11h24 horário UK. Sim, às 7h24. Vocês vão ter que acordar cedo para acompanhar o meu querido galgo. E quem não acordar, ó, vou atrás de vocês. Vamos acompanhar, vamos correr, vamos apostar nele principalmente. Será? A gente vai ver agora. É claro que a gente vai deixar a emoção de lado, fazer uma análise fria sobre a corrida e entender melhor se vale a pena fazer alguma aposta nele ou não. Como a corrida é apenas amanhã, às 7h24 da manhã, fica muito complicado eu fazer uma análise de manhã cedo e conseguir postar no YouTube e fazer todo o trâmite para vocês assistirem a análise, né? Então eu vou fazer algo diferente. Como a BTR ela só atualiza depois das 8, 9 horas da noite, a gente vai fazer a análise no braço, meu querido, isso mesmo, como os antigos faziam análise lá na pré-história, nós vamos fazer do mesmo jeito aqui, porque a gente não pode utilizar essa belíssima ferramenta da BTR. Então, vamos embora lá para Racing Post e vamos dar uma olhada no que a gente pode ver e identificar de padrão dentro dessa corrida. Bom, Milton, mas não tem a odd. Como é que você vai fazer? Como é que você vai saber se tem valor ou não nessa corrida, meu querido? Muito fácil. A gente faz igual os antigos faziam. A gente vai fazer uma análise de cada cachorro e a gente vai colocar uma odd, uma projeção de odd para cada um. E amanhã, quando abrir a odd, já vai estar tudo pronto. Aí é só você olhar, bateu a odd que você espera bater, você faz a aposta. Não bateu, meu querido, é só pular. Fácil e simples. Mas vamos lá, sem delongas. Então, pista Romford, vamos dar uma olhada aqui no card. Primeiro lugar ganha 160 libritas e os outros cachorros todos ganham 55. Então, só participar já ganha 55 libras. Né? A gente já tem como galgo 1 o Droops Gambler, que é um cachorro aí que está iniciando também a sua vida como corredor, né? Ele tem apenas 1 ano e pouquinho de corrida, já correu R, já correu A1, as últimas corridas ele vem correndo A2, porque aconteceu alguma coisinha com ele aqui, né? Tá vindo de lame. Então aqui no card oficial dá para ver ali o que aconteceu exatamente. Ele fez uma requalificação com o tempo 24,91 com nada, literalmente correndo livre, largada rápida, rails, mid, lead e come again, né? Então não teve nenhum problema, fez um tempo ruim, e depois ele já foi correr uma oficial. Vamos passar aqui para Racing Post. Ele correu uma oficial na Trap 2, correu rails mid com block num quarto da corrida e fez 24,68, que é um tempo mediano, né? Acabou ficando em quarto lugar. Depois ele fez outra corrida com bump também, só que dessa vez foi na primeira e num quarto das Bendices, 24,81. E depois ele fez
né? Um tempo espetacular de 24:48, né? Também com bump na primeira e num quarto da corrida, correndo contra o Fables Gambler lá, Glamour, e acabou chegando em segundo colocado. É um cachorro forte, né? Dá para ver. Para ele fazer esse tempo aí de 24:48 com dois bumps é algo sensacional. A gente pode até dar uma olhada aqui na corrida dele. A Racing Post tem aqui alguns replays, mas só a BTR tem todos os replays de todas as corridas. Vamos lá, largando a trap 1, né? Ali ele só deu um encostãozinho para variar essa primeira bend ali da Romford, bem complicada. Ele não sei, para mim foi mais um bump do que um block, né? Na primeira bend, depois ele começou a correr livre. Se tomou bloco do 5 aí, mas eu não vejo ele tomando esse bloco. Mas os remarques, né, para variar, bem errados, né, bem estranhos ali, né, diferente daquilo que você realmente vê quando você analisa o replay, né, que tá bump 1 e 1/4. Eu achei que era bloco, não era bloco, é bump, então realmente está correto. Porém, eu não vi esse bump aqui num quarto, eu só vi o bump na primeira bend. Tá? Então, um cachorro forte, 24:48. Vamos dar uma olhada no nosso querido Wichita. Então, ele correu o último trial dele, dia 11, fez 24:55. Ele tomou um checket num quarto da corrida. Infelizmente, a gente não tem o replay. Eu pedi para o Nathan Hunt tentar mandar mais foto, vídeo, mas realmente ele é um cara que cuida de milhares de cachorros, né, centenas de cachorros, então ele não conseguiu, ele até pediu para uma pessoa fazer a filmagem para ele, mas o cara acabou esquecendo, e a Romford, ela não tá mostrando os trials dentro do YouTube oficial deles, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma análise como os antigos faziam. Então ele tem, né, 3 triais dentro da Romford, 24:58 correndo livre, T1, né, sozinho. Aí ele deu uma melhorada, 24:49 com hit rails, né, ele bateu a cabeça no trilho, e depois ele fez 24:55 com checked. Né? Então ele vem mantendo ali o tempo muito próximo do 20, né, 24:50, 24:55. Então o Ishita ele deve manter ali, né, se ele correr livre ou até se ele correr um pouco sujo, uma média ali de 24:50, 24:55. Como é um cachorro que ainda não tem experiência na Romford é uma pista difícil, né? Vamos ver como é que ele vai sair ali na primeira oficial. Mas, cara, é um cachorro forte. Depois eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas aqui. Então, vem logo em seguida na Trap 3 o Tornado ali, que também geralmente corre Trap 3 ali, né? Dá para ver que a maioria das corridas deles aqui são todas Trap 3. A última corrida com bump na A2 fez 24:82. Né? E a penúltima corrida correu livre, né? Largou muito bem, né? Esse 3:82 aqui, split de galgo sensacional. Acabou fazendo 24:30, né? Com rails, mid e run on. Depois ele fez 24:77, acabou ficando em quinto ali com o CRD. Então esse cachorro aqui, né? Aí depois fez 24:34, também com uma largada muito boa, correndo livre. Então para mim esse Tornado ali é um cachorro que se largou bem, correu bem, ele acaba fazendo um tempo final sensacional, né? Mas se ele largou mal ali e teve algum problema, ele já faz um tempo muito ruim. Então, como é um cachorro inconsistente, a gente tem que colocar, né, dentro da odd que a gente vai projetar para esse cachorro, todo esse cálculo da inconsistência dele, beleza? Aí depois vem o Gask, que fez a última corrida com Challenge, Checked e Run-On numa A2 24:57, que é praticamente o mesmo tempo do Ishita aqui, do Ishita, né? Ainda não sei falar direito, mas ainda vou aprender. Mas fez um split 3:82, né? Que é um outro cachorro que também parece ser um pouco inconsistente no split. 3:32, aí fez um 3:99, 3:68. Isso aqui é surreal achar que um cachorro consegue fazer isso aqui, né? Provavelmente é muito difícil ele repetir esse tipo de split.
ainda mais uma corrida A2 ali, né? Talvez no máximo que possa fazer é repetir esse 3,82 aqui, né? Se largar junto com o 3 ali, é capaz dos dois se atrapalharem, né? A gente precisa dar uma olhada aqui no replay para ver para que lado que cada um corre. Mas vamos dar uma olhada passada aqui de olho no card para a gente, né, manter o raciocínio. Então tem a Bela, né, que é uma fêmea, trap 5, geralmente corre trap 5, trap 6 também. Tem o split, é um pouquinho mais consistente, vamos dizer assim, apesar de só ter 3 corridas. É um cachorro corredor de OR, dá para ver aqui. Né? Esse cachorro também é do Nathan Hunt, só que ela tá vindo de cio. Tá? Para verificar o cio, é só olhar aqui, né? Quando é XSSN é porque o cio foi suprimido por remédio, quando é só o SSN é porque não foi suprimido. Tá? É um cachorro que fez 24,95, T3 correndo livre. Inclusive o trial foi contra o Wichita, né? Então o Wichita ganhou dela, né? Ela fez uma corrida muito mal, correndo livre ainda. E o outro trial foi pior ainda. Não foi trial, desculpa, foi uma A1, né? Que foi 25,15, que foi antes do Cio, que também foi bem ruim, né? Com um bump e com uma largada razoavelmente ali. Aí vem o Bomber aqui, que fez três triais na Romford também, ele vinha da Rover ali. O último trial, 24,39, que é um trial super bom, né? Com um split até ruim, 3,97, um split mediano para ruim. E o outro 3,98, que foi contra o Wichita, que o Wichita ganhou também, ele ficou, o Bomber ficou em segundo, o Wichita ficou em primeiro. E o Bomber fez 24,67, né? Então vamos lá. Sem falar sobre dinâmica, falando sobre tempos sinais, aparentemente o cachorro mais rápido é esse Gask aqui, né? Gask não. O Gask, exatamente. Que ele tem uns tempos sinais aqui absurdos, né? 24 e 13, cara. Mas é na 5, né? Eu não acredito que repita isso aqui. Muito difícil. Né? E ele tem um check de ali 24,57 na A2, que também é um tempo igual ao do Wichita, né? Mas o cachorro realmente que ele a gente sabe mais ou menos correr livre o que vai fazer é esse tornado, que é esse 24,30 ali. Mas como é um cachorro inconsistente, dá para ver que o mercado não dá moral para ele, né? Ele deu back, a última vez que ele deu back foi na MA3, ele tava com a de 12, cara. Então o mercado não dá moral para ele, porque sabe que ele precisa correr muito livre, provavelmente dos replays ali, para poder dar boa, né? Falando sobre dinâmicas, né? O Gambler provavelmente vai largar junto com o Wichita, né? Por causa do split. Talvez esse tornado largue um pouco na frente. A dinâmica não me parece ser das melhores. Vamos dar uma olhada aqui nesse tornado. Vamos ver para que lado que ele corre, né? Isso aqui é extremamente importante. Então tá largando a trap 3 aqui, né? Aqui. Ele corre meio mid ali, meio mid. Mid rails, ele faz aquele trajeto realmente ali normal de galgo da Romford, né? Vamos dar uma olhada nessa de 27 de setembro aqui. Aqui ele já tá na trap 4, né? Na trap 4. Ele foi para a mesma direção ali pro mid, né? E depois correu rails. Parece o padrão realmente do cachorro, né? Dá mais uma olhadinha em outro replay aqui, só pra gente confirmar isso. Esse aqui ele largou da trap 3, acabou ficando em quinto. 3, correu de novo pro meio, ele corre bem no mid ali, né? Padrão dele, depois corre rails. É aquilo, né? Se ele realmente correr mid rails ali e largar pior do que o Wichita, é capaz de dar uma boa pra gente, né? Porém,
É... Cadê? Aqui. Porém, não é uma dinâmica boa, né? O Ista vai precisar largar junto, tem que pensar que o Gambler pode atrapalhar, né? O Ista. E o Tornado eu não acredito que atrapalhe. O problema realmente é aquela pressão, né? De colocar os dois, o Ista no meio ali, né? Mas correndo sujo, aparentemente, né? O Ista não é um cachorro ruim. Esse Gambler também não é bobo, né? Dá pra ver aqui. Ainda mais na Trap 1, eu acho que a Trap 1 pra Romford ali, quando tem a trombada, é muito melhor pro 1 do que pro 2, né? Então, um pouco perigoso, tá? Esse Gask aqui, cara, corre um risco dele correr livre, né? Correr do lado ali do Tornado e acabar correndo livre. Mas também não sei, né? O tempo final dele não é ruim, né? É um tempo parecido com o Ista. Cara, vai depender muito da largada, né? Dessa corrida. A Belly aqui larga da. Vamos ver como é que ela correu aqui. Essa última corrida na Romford. Isso aqui é interessante a gente olhar. Ficou em último, né? Largou da Trap 5. Correu bem wide. Wide, meio mid. Tomou uma trombada ali, já se perdeu. E o Bomber só tem trial, não dá pra gente saber como é que ele corre aqui, mas parece que corre wide, né? Trap 6 aqui, correu mid wide. Com um split bem ruim, né? Um cachorro que, né, dá pra ver que não vai largar na frente, né? Deve ficar atrás do pelotão ali e tentar passar. Então vamos lá. Vamos projetar odds. Isso. Interessante, interessante. Eu acho um card equilibrado, né? Equilibrado. Eu acho que não tem nenhum super, hiper, mega favorito, tá? Eu acredito que o Galgo Gambler, Wichita e talvez esse Bomber ali devem ficar com uma odd mais ou menos parecidas, tá? Vamos colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu acredito que talvez o mercado abra mod 3,50, 3,25, ou eu tô agindo com emoção, com amor? Pode ser, pode ser, pode ser. Cara, talvez esse Bomber aqui com mod 3, mas aí eu teria que ajustar esses dois aqui, porque aí já não tem sentido. Talvez 4, talvez 3,25, por aí. Talvez isso. Esse aqui, o 5, como ele já correu a R, talvez 4,50. Vamos colocar um gap aqui, eu acho melhor, né? 3,5. 3,5 para 4,5. Vamos dar uma aliviada aqui, né? Para 4,25. Isso aqui eu acho de abertura, tá, galera? Tô projetando a abertura aqui. 4,5, 6. Eu acho difícil esse cachorro abrir com 6, cara. Acho bem difícil. Acho que ele vai abrir nessa faixa, de 4,5 para 5. Ou ele pode abrir abaixo, tá? Esse 6 aqui que é a minha dúvida, né? Eu vou colocar esse 6 aqui talvez até 4,5, tá? E aí, esse Mason aqui deve ficar com uma odd 6, por aí, 6 a 8. E esse 4, cara, esse 4 tem odd favorito na Romford, hein? É por causa dos trials dele ali, né? Não dá não. Isso aqui que eu fiz não tem como não, tá? Se eu acho que tá mais justo, eu acho que a gente vai ter que empurrar isso aqui pra cima. 5. Vou colocar 4 também.
Vamos colocar 5 também. Esse aqui a gente vai ter que empurrar lá para cima. 10. Cara, eu vou colocar esse cachorro mais como favorito por causa da odd que ele vem ficando. Ele tava como super favorito. Apesar, né, do in time, ele não sabia o in time do negócio. Mas, cara, o mercado também não é besta, né? Colocou esse cachorro a última vez com 5,2. Vamos ver contra quem ele tava correndo? Ah, vamos ver a categoria desses cachorros. Só dar uma passada rápida aqui, a gente vê a categoria, né? A2, 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 vinha de A5, foi para A2, mas é o Gask, né? O Droops A2, A2, A2. Parece cachorro mediano para bom. Esse já é um cachorro muito bom. Esse também não é um cachorro ruim. É. Não tava um card fácil não, tá? Realmente não tava um card fácil não. Volta aqui. Ele ficou como favorito. É, cara, mas isso aqui é o fechamento do mercado, né? Beleza, sem olhar a dinâmica, sem olhar nada, mas beleza, vamos lá. Eu acho que esse cachorro deve ficar como favorito. Agora esse 5, hein? 5 para 7. Cara, tá difícil de analisar isso aqui. Essas odds aqui tá difícil de projetar. Geralmente eu já tenho assim, eu já olho pau. Mas essa aqui tá difícil. Pode ser a emoção mexendo com o meu interior. Esse cachorro vai ter que ter odd maior do que o Cheetah, porque o Cheetah ganhou, né? No Trials. Então eu acho que é isso. Odd de abertura 4,5, 4,5. De 7 a 10, né? O Galgo 3 aqui. O Galgo 4 de 3,5 a 4,5, talvez fique como favorito. Depois vem o Galgo 5, odd 5, 7 ali. E Galgo 6 de 5, 6. Não me parece ter muito sentido ali a questão dessas odds, do formato que ela tá. É claro, precisava fazer um cálculo mais bem feito, mas isso aqui a gente está, né, fazendo uma projeção mais de cabeça, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eis a pergunta, Milton. Eis a pergunta. Vamos lá. Se o Ishita ficar com odd alta, de qualquer maneira eu vou entrar no back. Evidentemente com moeda. O que seria uma odd alta? Acima de 4,5, 5, eu já pego a odd de back do Ishita, tá? Sim, parte por amor, beleza? É o meu cachorro, é minha primeira aposta com ele. Tô nem aí, tá? Claro, não vou colocar uma moeda inteira porque eu acho que a dinâmica está muito ruim. Romford, cara, Romford, a dinâmica importa muito, tá? Todo o resto também importa, mas a dinâmica importa demais. E a dinâmica não está favorável. Se o gambler, né, splitasse um pouquinho pior, ou eu tivesse visto uma evolução no split do Ishita, aí tudo bem. Se ele tivesse mantido aquele 3,85 ali, aí eu ia falar, agora sim, dá para meter um back nele, né? Mas desse jeito, nesse formato que tá aqui, eu ainda fico com o pé atrás. Beleza? Se o Ishita tiver odd para terceiro colocado, eu vou colocar uma unidade. O que seria uma odd terceiro colocado? Acima de 1,72, 1,80, por aí. Preferência 1,80. Porque eu acredito que 1,80 ali, a odd dele deve fechar 1,53, 1,57. Então tem valor. Beleza? E a VB, Milton, se abrir, cara, contra o 3 eu jogo a casa, com certeza. Contra esse 4 eu não gostaria muito, porque eu acho que o 4 essa odd desse 4, e eu acho que ele tá bem parecido, questão de tempo final do Ishita, não gostaria de entrar porque eu acho que é parelho. Contra o Gambler, com certeza não. E contra a Belly, talvez, apesar de questões de categoria, tá? Mas o Ishita, ele já correu categoria
que fosse como se fosse OR, né? Que é a A0, A0. Só que foi numa pista, que é uma pista que eu não conheço muito, né? Que é lá da Irlanda. E depois ele vinha correndo A3, né? Que não é uma categoria sensacional. A questão é que a Belly, apesar de ter perdido, né? Pro Ishita, vem fazendo os tempos finais ruins, né, cara? Então tem sentido eu fazer uma aposta contra ela. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muita sorte para o nosso querido Ishita. Né? Eu quero que ele corra livre, solto, sem problemas, sem se machucar. Claro que eu não quero que nenhum cachorro machuque, né? Evidentemente. Né? Mas eu não quero especialmente que ele se machuque. Então eu quero que mesmo que se tiver algum problema no meio da corrida, que ele saia são e salvo, que se divirta, né, e que tenha uma experiência agradável, e que a galera acompanhe aí, porque, cara, isso vai ser muito legal, essa trajetória aí de acompanhar da primeira corrida do cachorro. Eu vou trazer questão de, né, canil, de tudo que aparecer, eu vou mandar para vocês, né, então vocês literalmente vão estar dentro do mercado ali comigo. Beleza, meus queridos? Então, beijão na alma e vamos que vamos. Até amanhã.